Boa noite, boa noite. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar. Esse domingo à noite aí, vamos ver se o pessoal vai deixar o Fantástico para poder participar aqui na live. Vou começar me apresentando. Boa noite, boa noite. Vou começar me apresentando, caso seja a primeira vez que você está me vendo. Meu nome é Thalita Moura, eu sou coach de carreira, sou mestre em engenharia elétrica e eu estou fazendo essa sequência de 14 lives, onde essa é a quarta live, para falar especialmente com você que é supervisor, coordenador ou gerente, para falar com você sobre liderança. E estou trazendo vários aspectos bem importantes, alguns conceitos técnicos, alguns conceitos comportamentais, várias coisas bem legais que eu tenho certeza que já está ajudando bastante gente e que vai te ajudar ainda muito aí pela frente para você poder ser aquele líder inspirador que eu tenho certeza que você deseja ser, tá bom? O tema da nossa live de hoje é liderança situacional, né? Ou a gente pode chamar também, que é como eu aprendi, como eu gosto de chamar, que é nível de maturidade profissional, tá bom? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui hoje. E aí, o que você vai aprender nessa live aqui comigo hoje? Você vai aprender o que é a liderança situacional, né? Se você ainda não sabe, se você nunca ouviu falar desse termo, você vai aprender o que é. Você vai poder identificar, então, em que nível de maturidade profissional está cada pessoa da sua equipe, cada um dos seus colaboradores. De novo, aqui eu estou falando, seja a tua posição de liderança, pode ser diante de um estagiário, de um trainee ou de uma grande equipe, tá bom? Em qualquer nível, eu tenho certeza que isso aqui se aplica. Então você vai poder identificar aonde que cada um dos teus colaboradores ele se encontra hoje. E aí, diante disso, você vai poder sair daqui com um plano de ação. Eu vou te orientar nesse sentido, vou te trazer todos os questionamentos necessários para que você monte um plano de ação para cada um dos teus colaboradores. O que você vai fazer com cada um deles para que você possa tirar o máximo rendimento possível da tua equipe, tá? E, como sempre, eu estou aqui com a colinha, né? E você vai aprender também a identificar, além da sua equipe, aonde que você se encontra, né? Você vai poder também traçar um plano de ação para a tua própria carreira. O que você está precisando agora no momento? Será que é treinamento? Será que é orientação? Por que será que talvez a tua equipe está desmotivada? Por que você está desmotivado também como coordenador, como gerente, como supervisor? Pode ser que você identifique aqui. Claro que a desmotivação ela pode acontecer por diversas causas, mas aqui a gente vai ver algumas das causas possíveis para que isso aconteça, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, deixa eu dar alguns avisos, né? Primeira coisa, se você está assistindo aqui ao vivo, já compartilha essa live aqui no aviãozinho. Se você está assistindo a gravação, você também pode compartilhar essa live com alguém com quem você se importe. Pode encaminhar ela se você estiver assistindo no YouTube, aonde você estiver assistindo, encaminha essa live, tá? Ela vai ficar por 24 horas aqui no Instagram, então hoje é domingo, dia 27 de outubro, é a nossa quarta live, e você pode encaminhar, ela vai ficar disponível então por 24 horas no Instagram, e depois eu vou subir, assim como todas as outras, lá no meu canal do YouTube. Então você vai poder ir lá no meu canal do YouTube e, se você já não estiver nele, e assistir a todas as outras lives que elas vão ficar disponíveis aí para você, tá bom? Te sugiro que você assista elas em ordem, sempre que se for possível. Então, se essa é a primeira que você está vendo, dá uma paradinha, volta lá, assiste desde a live 1, porque
pode ser que eu me refira em algum momento a alguma coisa que eu já falei em outras lives, e aí vai ficar mais fácil para você de acompanhar, tá bom? Então, nessa quarta live, liderança situacional. Ou, como eu falei lá no título, né, de você poder identificar o nível de maturidade profissional que você está e que a sua equipe está, cada uma das pessoas da sua equipe estão agora. E quais são os benefícios de você identificar isso? É exatamente você poder traçar um plano de ação correto, você identificar possíveis causas de desmotivação, você poder ver como é que você vai poder tratar cada um dos teus colaboradores e que ações você vai tomar especificamente em cada um deles, tá bom? Eu preparei aqui para você uma matrizinha, né, que explica que é a matriz da liderança situacional, tá? Eu vou trocar aqui para poder te mostrar e poder te dar essa explicação. Então, eu vou virar a câmera aqui do celular e você vai poder ver a matriz que eu tô falando e talvez eu volte nela depois para você poder enxergar. Vamos lá. Então, olha só. Tá aí direitinho, né? Tá vendo ali, ó? A gente tem ali o gráfico, certo? Compromisso no eixo Y ali e competência ali embaixo, certo? Então, a gente tem esses 4 níveis de maturidade profissional, tá? Se você for jogar isso na internet, for pesquisar depois, o que eu recomendo, porque é sempre bom, você vai ver possivelmente algumas outras letras, tá? Existem algumas referências que usam E1, E2, E3, E4. Outras usam D1, D2 de dado, né? D3, D4. Mas não importa, tá? Porque cada uma chama de uma coisa. Eu uso o M, porque como eu falei, eu chamo de nível de maturidade, foi como eu aprendi, que eu acho que traz uma compreensão melhor, tá? Eu gosto desse termo. Então, a gente tem ali M1, M2, M3 e M4. Então, vamos lá, olha só. Quem está no M1, deixa eu ver aqui para apoiar melhor minha mão, só um instantinho. Aí. Quem está no M1 tem um alto nível de compromisso, certo? E tem um baixo nível de competência. Tá vendo? Olha lá, M1 tem alto nível de compromisso e baixo nível de competência. Quem é o M1? Quem está no nível de maturidade 1? É aquele cara que acabou de chegar na empresa, por exemplo, tá? Deixa eu trocar aqui para te dar um exemplo melhor. Falar melhor. Então, o M1 é aquele cara que acabou de chegar na empresa, por exemplo, né? Se você tem, então, aí um estagiário ou um trainee, provavelmente esse cara, ele tá nesse nível de maturidade 1. Ele é o bebê, vamos dizer assim. Ele é o bebê da organização, né? Da empresa. Ele é um bebezinho. Por quê? Não é no sentido pejorativo, lógico, mas é no sentido de autonomia, no sentido do que ele consegue fazer sozinho, do que ele consegue resolver sozinho e do quanto de orientação que ele tem que ter. Então, quem está ali no M1, ele está com um gás muito grande, certo? Porque ele é recém-chegado. Então, por exemplo, se ele é um trainee, um engenheiro júnior, um profissional júnior, ele chegou ali agora, então ele está com aquele gás total de fazer as coisas acontecerem, de aprender pra caramba. Então, o que ele precisa de você? Né? Vai pensando aqui, enquanto eu for falando, vai pensando na tua equipe, em cada pessoa da tua equipe, para que você vá encaixando cada um deles, para que você vá identificando o que cada um deles precisa. Se você não está ainda, se você ainda não pegou, pega aí o teu papel e caneta para que você possa ir anotando, tá? Cada uma das pessoas e o que cada uma dessas pessoas vai precisar de você, tá bom? Então, M1. Esse cara, ele precisa de muita orientação tua. Ele precisa, como eu falei, é o bebê. Então, o que você tem que fazer com o bebê? Você tem que fazer tudo por ele, né? Você precisa dar orientação para ele,
você precisa conversar com ele constantemente, ele precisa muito da sua atenção, porque ele ainda não sabe como agir. Muitas vezes é o primeiro emprego dele, ou é a primeira vez que ele está naquela posição. Então ele precisa de muita orientação, muita atenção, muita paciência, porque ele não consegue fazer nada sozinho e ele está aprendendo. Por outro lado, ele está com um gás enorme. Então, se você souber aproveitar esse gás que ele está, se você souber aproveitar e dar para ele a orientação que ele realmente deseja, que ele precisa e que ele quer naquele momento, porque ele quer tudo que ele quer, né? Lembra lá quando você começou, né? Tudo que você queria era que alguém te orientasse, que alguém te desse a mão e te falasse, vem aqui, olha, faz isso, faz assim, eu preciso que você tenha essa postura, eu preciso que você... o meu desejo, né? A minha expectativa em relação a você é essa, faça isso, assim, assim, né? Tudo que você queria era isso. Se você teve, você tem... Eu tenho certeza que você reconhece o valor que isso teve para você. E se você não teve isso, eu sei que você sabe a importância que teria você ter tido alguém para te dar a mão nesse momento. E para aproveitar todo esse gás que você estava inicial. Tá bom? Então, se você identificou algum colaborador teu com M1, então você aproveita, né? Aproveita esse gás dele e dá toda a orientação que ele precisa, tá bom? Vou te mostrar aqui os próximos. Ó. Então, M2 ali, ó, baixo compromisso e baixa competência. Tá vendo aqui? Baixo compromisso e baixa competência. Então, o que acontece com M2? Boa noite, Lu. Tudo bem? O que acontece com esse cara que é M2? Ele já passou um tempo, né? Então, ele já passou algum tempo, ele não recebeu o treinamento ainda em termos de competência, né? Porque o M1, ele precisa de orientação e ele precisa de treinamento, certo? Porque ele só tem a vontade. E o M2, ele já vai precisar, ele já baixou, então passou algum tempo já, ele já está naquela posição lá na empresa há algum tempo e ele ainda não evoluiu. Muitas vezes ele não mudou de cargo ainda e principalmente ele ainda não teve o treinamento em termos de competências necessário. E muitas vezes ele pode não ter tido também essa orientação que eu te falei para dar para quem é M1. Ele pode não ter tido essa orientação. E aí, com o tempo, ele foi desanimando. Então, aquele nível de compromisso dele, que ele estava com todo o gás no início, foi baixando, e ele não evoluiu em termos de competência. Então, consequentemente, o compromisso dele foi baixando. Então, ele já não está mais com aquela vontade. Então, esse cara, ele precisa de muita atenção e ele precisa de muito treinamento também. Já é a criança, né? Deixou de ser bebê, porque já passou um tempo, e agora ele é uma criança que tenta fazer as coisas sozinho, mas ele não consegue fazer as coisas sozinho direito ainda. Né? Como é que é a criança? Ela vai tentar se vestir sozinha e bota tudo ao contrário, troca a roupa, vai escovar o dente, faz uma bagunça. Então é tipo assim, ele tá tentando ser independente, ter alguma autonomia, mas ele ainda não consegue. Esse é o M2. Então o que ele precisa de você? Ele precisa que você continue dando muita atenção para ele e principalmente que você dê treinamento. Porque na hora que ele tem o treinamento, aí ele se sente mais capaz, se sente valorizado e, consequentemente, o nível de compromisso dele aumenta, tá? Boa noite, Manuel. Tudo bem? Bem-vindos. Então, o M2 é isso. O M2 ele precisa de você
precisa também da orientação, assim como o M1, mas ele precisa aumentar o nível de compromisso dele. E como é que você consegue aumentar o nível de compromisso? Dando treinamento, aumentando as habilidades dele e dando atenção também, dando a orientação que ele precisa, mas já começando a soltar ele um pouquinho para que ele possa ir experimentando, assim como uma criança faz, né? Na hora que está começando a aprender as coisas. Depois do M2 a gente tem o M3, ó. O M3. O M3 ele já recebeu um pouco de treinamento, tá vendo? Ele já conseguiu aumentar aqui o nível de competência dele, ele já aumentou. Então ele já recebeu um pouco de treinamento e, consequentemente, o compromisso dele voltou um pouco também. Então ele está aqui mais ou menos pelo meio da situação, nível de maturidade 3. E aí, o que esse cara precisa? O que acontece com esse cara, né? Primeiro, acontece que ele ainda precisa de treinamento. Ele é tipo o adolescente da história. Porque ele já consegue fazer algumas coisas sozinho, você já consegue delegar algumas coisas para ele, por exemplo, mas você ainda tem que ficar de olho nele, porque senão o nível de compromisso dele pode acabar caindo ou ele pode acabar fazendo alguma besteira em alguma coisa que ele ainda não tem competência suficiente. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Chegar nesse nível de maturidade 4, certo? Então, se ele está no M3, ele ainda precisa de treinamento aqui para aumentar o nível de competência dele e também de um pouco de orientação aqui para ele chegar no M4, que é o nível mais alto aí de maturidade profissional, segundo essa classificação aqui da liderança situacional. Então, o M3, você já tem que ir dando, né, à medida que vai aumentando o nível de maturidade, você vai dando cada vez mais liberdade, cada vez mais autonomia. Porque se você não dá também essa autonomia, e isso pode acontecer com o M3, né? De repente o cara ele já tem o treinamento, só que o nível de compromisso dele ainda não está tão alto, porque justamente você não está dando para ele a autonomia que ele já precisa e que ele já deseja a essa altura da profissão dele, daquele cargo específico, tá? Então isso também pode acontecer. Então pode ser que a única coisa necessária para esse cara seja autonomia, ou ele pode precisar de um pouco mais de treinamento. Aí você tem que olhar o caso específico de cada um dos teus colaboradores, de cada pessoa da tua equipe, para ver o que está acontecendo, tá bom? E, por fim, chega lá no M4, que é o cara que tem alto compromisso e alta competência, né? Esse aí ele vai sozinho, é só uma questão de monitoração mesmo para você fazer, de observar. E aí, esse cara, qual é a atenção que você tem que ter? Ele já está num ponto onde o próximo passo dele é uma promoção. Ele já atingiu o nível de maturidade ali, naquela situação, naquele cargo específico, ele já está com o nível de maturidade máximo que ele pode ter, já adquiriu todas as competências daquele cargo, está com alto compromisso, ele tem uma excelente autonomia. Esse aqui você já delega tudo para ele, muitas vezes ele já tem até uma outra pessoa subordinada a ele, né? Ele já coordena alguém também, ou ele já supervisiona alguém. Talvez ele já tenha ali um estagiário ou um trainee sob a orientação dele, um M1 ou um M2, talvez já sob a orientação dele. Então já é o cara que daqui a pouco que você já tem que ficar de olho para assim que houver uma oportunidade você poder promovê-lo. Porque senão o que acontece? Ele acaba baixando também o nível de compromisso dele, né? Porque ele já começa a sentir que ele está pronto para ir para o próximo nível, para ir para o próximo cargo. E se isso não acontece, ele acaba desanimando, baixando o nível de compromisso e, enfim, até pode acontecer até uma eventual demissão, né? Ele pode pedir demissão por causa disso, né? Por sentir que a capacidade dele está muito além daquele cargo, se ele não vir a oportunidade de evoluir, ele pode pedir para sair realmente, literalmente, da tua equipe ou da empresa, tá bom?
Então, diante disso, se você fez o que eu falei no início, você já pensou aí em todas as pessoas que você tem na tua equipe, né? E aí, vamos lá, coisas que podem acontecer diante disso, né? Vamos supor, primeira coisa é dar o tratamento específico que cada uma dessas pessoas que você já classificou aí, né, nesses 4 níveis, precisa. Pois é, né, Manuel? Acontece muito. Pois é. Muitas vezes a pessoa acaba pedindo para sair porque já não vê a oportunidade de continuar evoluindo, né? Pois é. Às vezes é só prestar atenção nisso, né? Às vezes é só... Pois é, estagnação de carreira é complicado, realmente. Verdade. E aí tanta pessoa tem que ficar atenta para isso, quanto o gestor, né, no caso, o supervisor, ele tem que ficar presente para isso também, para não perder alguém que já está nesse nível de M4, né? E pode ser aproveitado e pode continuar crescendo na empresa, né? É bem importante estar atento a essa maturidade. E aí, então, a primeira coisa que você tem que fazer é realmente ver em que ponto está cada um dos seus colaboradores, cada uma das pessoas da sua equipe, e ver o que cada um está precisando. Sim, pois é, às vezes é difícil perceber. Exatamente, tem que ficar muito atento. E aí o que acontece? Identificada, né, essa questão, coisas que podem acontecer, vamos lá. Se você hoje, como coordenador, por exemplo, se você está se sentindo sobrecarregado, uma das causas pode ser porque, por exemplo, você pode chegar à conclusão de que na tua equipe só tem M1 e M2. E ali está lá você, num nível, vamos dizer assim, M4, né? Coordenando aquela equipe, e aquela equipe só tem M1 e M2. Então acaba que você tem que monitorar muita gente muito de perto. Então isso pode acabar te sobrecarregando, porque você ainda não tem ninguém para quem você possa delegar. Então, uma das ações que você pode identificar é: nossa, eu preciso trazer alguém, pelo menos um M3 aqui para minha equipe. Ou, não, eu preciso treinar esse M2 aqui para que ele se torne um M3, pelo menos, e eu possa passar algumas coisas para ele, eu possa delegar algumas coisas para ele e tirar um pouco da carga de cima de mim. Ou outra coisa que pode acontecer, você só tem M4 e você está tratando todo mundo como M1, M2, que também é um problema, né? Porque o cara, por exemplo, você não está dando autonomia que o cara já quer ter. Às vezes ele não tem nem consciência disso, né? Como o Manuel falou, às vezes é difícil perceber. Às vezes nem ele tem consciência disso. Mas é seu dever como líder nessa situação identificar que ele já é um M4 e que você, primeiro, não pode tratá-lo como M1, M2 ou nem um M3, porque ele já está no M4, e precisa dar para ele a autonomia de que ele necessita. Porque às vezes só essa autonomia já é suficiente para aumentar muito a motivação desse cara, né? Porque da onde pode vir a desmotivação? Exatamente disso. O cara já é M4 e você está tratando ele como M1. Então ele fica... Imagina, você tratar um adulto como um bebê ou como uma criança. Ele, né, nem adolescente ele vai gostar. Ele quer ser tratado como adulto. Ou da mesma forma, o teu cara é M2 e você está exigindo dele M4. Só que ele não é M4. E aí isso baixa a motivação dele também. Só que nesse caso, por quê? Porque ele não tem o nível de competência ainda suficiente. Então ele aí é o lado oposto, né, da moeda. Porque ele não tem o nível de competência suficiente e isso causa nele ansiedade, causa nele estresse. E você acaba desmotivando ele também por uma simples questão de falta de treinamento. Por exemplo, os caras M2 e M3 são pessoas que pode ser que precisem de coaching, inclusive, né? Esse treinamento, ele pode ser treinamento técnico, ele pode ser específico em alguma coisa
do cargo, da profissão ali, ou ele pode ser um treinamento comportamental. E nesse caso, né, o coaching também cabe bem nesses dois casos, né, no caso do M2 e no caso do M3. Porque ele está precisando aumentar o nível de compromisso dele. Então o coaching aí ele encaixa perfeitamente para desenvolver esse cara, por exemplo, tá? Então é você identificar muito bem em que ponto que está cada uma das pessoas com quem você trabalha, cada uma das pessoas que estão aí na tua equipe e identificar o que eles precisam, tá bom? Essa é a primeira coisa. Deixa eu ler aqui. Manuel. Como líder pouco experiente deve fazer para identificar corretamente a maturidade de seus liderados? Então, é observando, por exemplo, como que ele demanda de você, né? Por exemplo, tem a questão do tempo, né? Vamos lá, a questão do tempo. Então, M1, M2, principalmente M1, é o cara que acabou de chegar naquele cargo específico, né? Porque uma coisa importante isso aqui, vamos supor, engenheiro júnior. Então, ele chegou como engenheiro júnior, ele é M1 de engenheiro júnior. E aí ele vai subindo o nível de maturidade profissional até chegar em M4 de engenheiro júnior. E depois ele é promovido a engenheiro pleno. Aí na hora que ele muda para engenheiro pleno, ele volta a ser M1, só que agora de engenheiro pleno. Então, por exemplo, se você é coordenador, enquanto você era colaborador individual, provavelmente você atingiu um nível M4, ou seja, você era um excelente colaborador individual. Só que na hora que você foi para coordenação, para gerência, o que for, você voltou a ser M1. Só que é M1 de gerente, é M1 de coordenador. Então, tem essa questão do tempo. Uma das formas de identificar é a questão do tempo. Então, se a pessoa é recém-chegada naquele cargo específico, provavelmente ela é M1. Porque ela provavelmente, principalmente se ela ficou feliz com aquela promoção, né? Ela é M1, porque ela está com nível de compromisso alto só que ela ainda não tem a competência necessária para aquele cargo ali. Ela vai começar a se desenvolver naquele cargo ali agora. E aí, se já passou um pouquinho de tempo e aquela pessoa não teve treinamento, não teve orientação, então provavelmente ela está caindo no M2. Então é quando você começa a ver que o teu colaborador ele apresenta alguma desmotivação. Ele já começa a se sentir desmotivado. Muitas vezes ele mesmo pode pedir treinamentos, né? Isso acontece muito. Ele pode pedir algum treinamento específico, mostrar interesse. Ou se ele não mostra interesse, você consegue ver isso, né? Perceber isso visualmente porque ele vai baixando mesmo o nível de compromisso, né? Aí é só você olhar, poxa, esse cara aqui, sei lá, 6 meses atrás ele estava com o nível de compromisso bem alto, ele queria fazer, ele perguntava e tal, estava sempre demandando, e agora não. Agora ele não está demandando, mas não é nem porque ele está aprendendo só a fazer as coisas sozinho, é porque é visível que o nível de interesse dele diminuiu. Então aí você identifica, eu acho que esse cara aqui está no M2. E aí pergunta para ele, olha, você tem interesse em fazer esse treinamento aqui? Provavelmente ele vai demonstrar interesse. Agora, se ele não tiver interesse, aí o problema é outro. Aí, às vezes, é um caso de coaching, né, para despertar esse interesse nele. Às vezes é um caso dele estar numa posição errada, num cargo errado, alguma coisa nesse sentido. Você tem que conversar mesmo com ele. A principal questão para você conseguir identificar em que nível em que nível de maturidade esse cara tá, é você conversar. Se você estiver perto, se você se importar, se você conversar com a tua equipe, com os teus colaboradores, você vai conseguir perceber, junto aí com a questão do tempo, há quanto tempo ele está no cargo, você vai conseguir perceber esse nível de maturidade deles, tá bom? Boa noite aí pro pessoal que está chegando, boa noite Caio, boa noite Daniele, sejam bem-vindos aqui. A gente está conversando aqui sobre os níveis de maturidade, deixa eu mostrar aqui só um pouquinho pro pessoal que chegou, ó. Os níveis de maturidade profissional, tá? Aqui, ó, M1, M2, M3, M4 no sentido de nível de maturidade.
o nível de competência vai aumentando e o nível de compromisso aumenta para cá, tá? Então, quanto maior aqui o nível de maturidade, algumas coisas vão acontecendo. É isso que a gente está conversando aqui. E M1, M2, M3 e M4 é esse nível de maturidade de cada um dos profissionais, tá bom? Então, dado isso, né, depois que você identificou o nível que está cada um dos teus colaboradores, o que você precisa fazer agora? E aí você vai usar aquele papel e caneta aí que eu espero que você tenha pegado. Para cada uma das pessoas, você vai fazer um plano de ação, né? Então, primeira pergunta, do que essa pessoa específica está precisando, né? E aí são duas coisas básicas. Está precisando de treinamento? É um treinamento técnico ou é um treinamento mais comportamental, né? Pensa aí em cada um, vai escrevendo aí para cada um deles. Então, de novo, se o cara é M1, ele precisa muito de acompanhamento, né? Se o cara é M2, ele precisa de acompanhamento e treinamento. Se o cara é M3, ele precisa de um pouco mais de treinamento, talvez, e um pouquinho de acompanhamento ali, vai diminuindo, né, esse nível de acompanhamento. E o M4 é o cara que já está, né, num nível de maturidade bem mais alto aí naquela função. Então pensa aí o que cada um deles precisa, tá? O M4, talvez você chegue a essa conclusão, ele precisa de uma promoção, ele precisa passar para o próximo nível dele, né? Ele precisa de autonomia. Pensa aí, o que ele precisa? Aonde que esse cara vai ter, por exemplo, se ele precisa de treinamento, aonde que vai ser esse treinamento? Ele vai ser dentro da própria empresa? Ele vai ser fora? Quem que vai dar esse treinamento? Você precisa contratar alguém? Você precisa falar com o RH? É você mesmo que pode dar essa orientação para ele? Quem que vai dar essa orientação que cada um desses teus colaboradores eles precisam? É você? É uma outra pessoa? É alguém do RH? É alguém que tem que ser contratado? Pensa aí. Então, o que, aonde e quem? Depois o quando, né? Quando que isso vai ser feito? Se você já puder colocar uma data, ajuda muito. Então, pelo menos assim, quando que isso vai acontecer? Pelo menos coloca na tua agenda, vai acontecer ainda esse ano. Não, eu vou colocar no primeiro trimestre do ano que vem. Ou então no primeiro semestre. Tenta agendar aí mais ou menos, né? A próxima coisa, como que isso vai ser feito? Né? Vai ser um treinamento de alguns dias. Pensa aí no como que isso vai ser viabilizado, como que vai ser possível, quanto que custa, tá bom? Quanto que custa por exemplo, se é um treinamento, quanto que custa esse treinamento? Você já tem assim, orçamento para isso? A tua gerência, a tua equipe, ela já tem orçamento para isso? Você precisa pedir orçamento para alguém? Então, vai pensando sobre todas essas coisas. E o mais importante, né? Por que isso vai ser feito? Então, por exemplo, se você está com M2, isso vai ser feito porque esse cara está precisando desse treinamento e eu quero que ele evolua. Eu me preocupo também com a carreira dele. Eu quero que ele evolua. Então, é importante para ele, para que ele possa evoluir. É importante para a minha equipe, para que ela entregue um resultado melhor. Questões assim, vai pensando no porquê que é importante cada uma dessas ações que você vai ter para cada uma dessas pessoas, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. A Lu, isso ficou muito prático para mim, já pensando aqui. Legal, Lu, bacana. Manuel, um bom líder deve fazer isso sempre, gestão de pessoas. Exatamente, tem que ficar atento para isso o tempo todo, né? Todo dia você tem que ficar atento para isso e repensar essa questão.
Um outro porquê. Isso aqui é importante porque eu identifiquei que esse cara aqui é um M3, eu estava tratando ele como M1, então agora eu identifiquei que, poxa, eu vou dar autonomia para ele para que ele possa evoluir para um M4. Entendeu? Então traz essa questão também do porquê que é importante isso. E agora que você já pensou aí sobre os teus colaboradores, eu quero te propor que você pense sobre você também, né? Você como líder, você como coordenador, como gerente, como supervisor, aonde que você tá, né? Por exemplo, você está no M1, você acabou de assumir a supervisão e você não sabe nem muito bem como fazer, você não sabe nem muito bem como agir, ou seja, você precisa muito que o teu líder, que o teu coordenador ou o teu gerente, quem está acima de você, te oriente, te dê essa orientação. Você se vê num M1, você está muito perdido ali, você está com muito gás, você está muito empolgado, mas você não sabe muito bem como que trabalha com gestão de pessoas. Você não sabe. Você era um excelente técnico apenas e agora que você está assumindo essa posição de coordenação, por exemplo, você está um pouco perdido. Então você precisa dessa orientação. Se você se vê nessa situação, o que você pode fazer? Se você não tem essa orientação já do teu chefe, né, da pessoa que está acima de você, do teu líder, cara, conversa com ele. Explica para ele, olha, não precisa talvez explicar tudo isso aqui, né, de liderança situacional. Provavelmente ele saiba ou deveria saber, mas não é essa a questão. A questão explica para ele que você está sentindo a necessidade de orientação. Então você não precisa ficar só esperando, né? Agora você como coordenador, é a tua obrigação olhar para quem está subordinado a você. Mas se o teu chefe não está fazendo isso por você, assume a responsabilidade e vai lá, não cobrar dele, né? Mas vai lá com humildade, obviamente, e pede para ele essa orientação, explica para ele, fala assim, olha, eu não sei muito bem como agir, alinha expectativas, né? A gente vai falar sobre isso com mais detalhes mais para frente. Alinha as expectativas com ele, entende o que ele espera de você e pede essa orientação, se você se identifica com o M1, tá? Se você se identificar como M2, ou seja, aquele cara que já tá ali há algum tempo e sentiu que já não tem mais a mesma animação de antes. Talvez você precise, de novo, de coaching. Talvez você precise de algum treinamento específico, de uma competência específica que você ainda não desenvolveu. Então, para aí para pensar. Se esse é o teu caso, anota aí atrás do que você vai. E aí é muito importante. Não fica esperando a empresa pagar para você. Não fica esperando que só venha do RH, que só venha do teu chefe, que venha, sabe, de cima para baixo para você. Vai atrás da tua carreira, vai atrás de se desenvolver, porque afinal, se a empresa onde você está hoje não puder aproveitar o profissional que você se torne, você vai ter com certeza outras oportunidades ainda melhores, então é para você em primeiro lugar, né? Então você é o responsável pela tua carreira, então se você identificou que você precisa de algum treinamento, vai atrás dele, tenta conseguir na tua empresa, se não for possível, vai por você mesmo, vai atrás por você mesmo, porque senão daqui a pouco a empresa vai falar que você não está capacitado e pode até te mandar embora e você vai continuar esperando que a empresa faça alguma coisa, tá? Então, se você se identificou ali como M2, como já algum desânimo nesse sentido, teu compromisso está baixando, você já não tem o mesmo gás, você está precisando de treinamento. Você está precisando talvez de orientação também. Vai lá, conversa com o teu chefe, procure esse treinamento para você, tá? Se você se identificou no M3, cara, do que você está precisando? É de autonomia? Conversa com teu chefe, com teu líder. Fala para ele, olha, eu queria um pouco mais de autonomia. Eu queria experimentar um pouco mais. Será que é possível?
Ou vai atrás de um treinamento também, se é essa a questão. Não, eu estou sentindo que eu preciso desenvolver essa competência aqui. Identifica o que você precisa. E se você se reconheceu no M4, tá na hora de você buscar o próximo passo, né? Lógico, procura o próximo passo dentro da tua empresa. Procura, na medida do possível, né? A gente sabe que nem sempre os chefes, os líderes, eles são disponíveis, mas muitas vezes você acha que o teu chefe não é disponível porque você simplesmente não tentou falar com ele até agora. Então, alguém disse que ele não é disponível e você acreditou. Muitas vezes isso acontece. Então, tenta conversar com ele, com o teu superior, e explica para ele a tua situação, entenda qual é a tua necessidade, coloca isso para ele e vai atrás do que for possível para você, tá bom? E aí, mesma coisa, traça esse plano de ação também, o que você vai fazer, quando que você vai fazer, quem que vai ser o responsável. Então, assim, não, vai ser o meu chefe, eu preciso da orientação dele, vai ser o RH. Não, sou eu mesmo, porque eu vou procurar um determinado curso, um determinado treinamento. Aonde que isso vai acontecer? Não, vai ser na minha casa mesmo, porque é um treinamento online que eu vou fazer, ou é um MBA que eu quero fazer, um curso de gestão de pessoas. Identifica isso. Como que vai ser feito, como que isso vai acontecer, a que horas do teu dia, onde que isso vai se encaixar na tua agenda. Quanto que custa, né? Se vai custar para a empresa, se vai custar para você. E por fim, que é o mais importante, por que isso é importante para você, né? Então, poxa, você tá no nível M4. Poxa, eu preciso buscar aqui o meu próximo nível, eu preciso buscar a minha promoção, eu preciso buscar o meu próximo passo aqui. Por que isso é importante? Porque eu preciso dessa autonomia, eu quero continuar crescendo na carreira, eu quero ir para o próximo nível aqui de gestão, tá? Então, identifica isso tudo. Porque agora, olha só, o que você tem? Você tem um plano, né? Se for o caso, assiste essa live de novo. Se você não pegou papel e caneta no início, assiste essa live de novo, que agora você pode traçar um plano direitinho para cada um dos teus colaboradores, para cada uma das pessoas da tua equipe e para você também, né? Identificando muito bem em que ponto você está, você pode traçar esse plano aí e começar, se você ainda não fez isso, começar a correr atrás daquilo que é importante para você e para a tua equipe. Porque se você quer ser um líder que inspira, um coordenador, um gerente, um supervisor que inspira a tua equipe, a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar da tua carreira para que o teu movimento inspire a tua equipe, certo? Então, cuida da tua carreira, mostra que você se preocupa com a tua carreira e com a carreira deles, porque eles vão se espelhar em você e aí sim eles vão se inspirar em você e poder correr atrás das coisas deles também, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui para te falar nas minhas anotações. Não, era isso mesmo, né, que eu tinha para falar sobre liderança situacional, sobre a maturidade, o nível de maturidade na carreira, tá? Avisos finais aqui. Eu vou abrir a caixa de perguntas assim que eu encerrar essa live. Então, aqui no Instagram eu vou abrir a caixa de perguntas. Você vai poder ir lá e colocar alguma questão que tenha ficado ainda para você, que eu não tenha esclarecido, tá bom? Encaminhe essa live para alguém com quem você se importe, alguém que exerce aí alguma posição dessas de liderança, né, de coordenação, de supervisão, de gestão. Encaminha para essa pessoa. Se você ainda não está na minha lista de WhatsApp, na minha lista de transmissão do WhatsApp, lá na minha bio do Instagram tem um link. Tem 2 links importantes lá. Tem o link do WhatsApp, onde você me pede e eu te adiciono na minha lista de transmissão. E lá, além de ser avisado das lives enquanto elas estiverem acontecendo, eu vou mandar conteúdo exclusivo para lá, tá? Eu mando muito áudio, eu mando algumas coisas lá. Não encho o teu WhatsApp, mas eu mando coisas que são legais, que são interessantes. Você também pode conversar comigo por lá, tá bom? E principalmente agora durante as lives eu aviso, eu te lembro
para que você não perca essas lives ao vivo, né? E possa fazer as suas perguntas aqui mesmo ao vivo. E também tem o link do YouTube, onde vão ficar todas essas lives, vão ficar lá. Elas ficam 24 horas no Instagram. Saiu do Instagram, eu subo elas lá no YouTube e você pode acessá-las lá quantas vezes quiser, por quanto tempo quiser, tá bom? Pode ver, pode rever, pode fazer as suas anotações. Então as lives elas estão lá no canal do YouTube e você consegue acessar o canal aqui pela minha bio, tá bom? Pelo link que tá na bio, tá? É isso, o tema da nossa próxima live, da nossa live de amanhã, né? Continua sendo às 20 horas e 47 minutos, tá? Às 8h47 da noite. E amanhã a gente vai falar sobre inteligência emocional, tá? É uma coisa muito importante que os líderes desenvolvam. Então, a gente vai falar amanhã sobre inteligência emocional aplicada bem a esses casos, com exemplos, assim como eu tenho feito em todas as lives, né? Com exemplos o mais práticos possível para que você possa enxergar tudo isso na tua vida, no teu dia a dia, tá bom? Se estiver vendo no YouTube, encaminha essa live também e eu te aguardo aqui amanhã para a nossa próxima live, para a nossa live de número 5 dessas 14, tá bom? Obrigada por todo mundo que esteve aqui ao vivo. Foi um prazer estar aqui com vocês nesse domingo à noite. Um excelente final de domingo aí para vocês e até amanhã. Beijão!